Brasil, a mulher só começou a ter direito ao voto em 1932. Claro que de lá para cá, conquistas foram alcançadas. A lei que garante cotas para as mulheres nas listas partidárias, a reserva de 30% dos fundos eleitoral e partidário e a aplicação de percentual igual para homens e mulheres nos tempos de propaganda são exemplos de progressos. Apesar de representarem 52,5% do eleitorado, as mulheres ainda ocupam menos de 15% dos cargos políticos. Nessa última eleição, as candidaturas das mulheres cresceram 32,5% em 2016 para 34,8% em 2020. Mas a presença delas na disputa por espaços de poder ainda é considerada tímida. O Rio elegeu 9 mulheres para o mandato na Câmara em 2020 contra 7 em 2016. O total representa um pouco mais de 17% das cadeiras em relação à eleição passada. Mônica Benício, Tainá de Paula e Thaís Ferreira, que foram eleitas para o primeiro mandato, além de Rosa Fernandes, Tereza Berger, Tânia Bastos, Vera Lins e Verônica Costa. Laura Carneiro também foi eleita, mas se licenciou para ocupar a Secretaria Municipal de Assistência Social. Sem dúvida nenhuma, a gente vem numa crescente da luta das mulheres pela ocupação do espaço da política institucional, pela ocupação do espaço de poder. A gente viu isso ali já desde 2014, no levante da Primavera Feminista acontecendo. E acho que é inegável que o fruto de uma política feita para as mulheres hoje, querendo uma atuação maior, é sem dúvida nenhuma esse resultado que a gente promove, essa repercussão que a gente tem. Após o assassinato da Marielle, inclusive, o que a gente poderia ter tido como um acatamento ali da barbárie, foi justamente uma resposta contrária que a gente resolveu dar, que foi de estar disputando mais a política. As mulheres negras se colocaram mais também para a disputa da política institucional e a gente vê esse resultado. É claro que é um resultado ainda muito simbólico, né? muito modesto diante do que a gente precisa, diante do que a gente quer construir, mas é de fato já uma caminhada acontecendo e é uma articulação do movimento feminista, sem dúvida nenhuma, que faz essa crescente da gente ter aí a ousadia, porque ainda é uma ousadia querer ocupar espaços que são tão fundamentalistas, misóginos, né, machistas, que tem como projeto de poder excluir as mulheres dessas casas. Saltamos de 7 mulheres eleitas para 9 mulheres eleitas, mas é impossível não destacar que isso ainda é insuficiente. No universo de 51 vereadores, sermos apenas 9 mulheres é muito aquém do tipo de política que precisamos construir no Rio de Janeiro para que tenhamos equidade de fato, sobretudo falando de mulheres negras, né? Sem dúvida alguma, isso é resultado dos movimentos sociais, do movimento de mulheres, que vem construindo um debate público na sociedade da importância de nós termos mulheres e principalmente mulheres negras nos representando na construção de políticas públicas, num diálogo com a sociedade mais direto, principalmente no executivo e no legislativo, né? Fazendo políticas que toquem não só a nossa realidade cotidiana, mas também incidam em outra sociedade, em outro modelo de organização na sociedade, onde nós nos tornamos sujeitas e protagonistas dessa transformação. Então, acho que é um acúmulo, claro, um resultado nesse cenário eleitoral que a gente viu. Acho que 2020 é emblemático, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em outras casas legislativas, o aumento de mulheres e mulheres negras eleitas, mas é o acúmulo de um resultado histórico de anos, décadas, né, de discussão do debate antirracista, da inserção das grandes maiorias, né, não gosto de usar o termo minoria, da inserção das grandes maiorias nas casas de representação do povo. Será que são números animadores? Talvez. Mas existe ainda um longo caminho para a igualdade de oportunidades. Precisa de ter investimento para a gente conseguir fazer política pública de qualidade e a gente precisa pautar que essa sociedade é profundamente machista e se comporta como os homens sendo donos dos corpos das mulheres. A gente viu isso nos últimos índices de feminicídio, num 2020 que foi marcado tragicamente por um momento de pandemia, o índice de feminicídio aumentando de forma alarmante, com esses casos que nos chocaram agora, com o assassinato da juíza, né, por feminicídio na véspera do Natal. Recentemente, agora, a Bianca desaparecida, que foi aí provavelmente assassinada pelo ex-namorado. E isso é fruto de uma sociedade onde os homens acham que ter o corpo da mulher como posse para si, podem fazer o que quiser, nos tiram o direito básico, inclusive, de dizer com quem a gente deve se relacionar, ao ponto
de produzir uma ação punitivista, inclusive com as nossas vidas, quando a gente não acata determinadas normas sociais. É importante a gente reforçar de que há 2 anos atrás a gente teve a execução sumária de uma parlamentar negra de origem popular, de origem favelada, que é Marielle Franco, e nós temos apenas 3 mulheres negras eleitas nesse contexto pós-execução de Marielle. Ainda é um aumento muito tímido, muita subrepresentatividade, nós temos 22% do eleitorado do Rio de Janeiro representando aí de mulheres negras e nós, obviamente, não estamos inseridas, de fato, nessas estruturas de poder que são extremamente antifeministas, anti-mulheres, anti-povo, anti-negros. Como é que a gente consegue estabelecer uma outra relação de poder e uma outra relação de inserção, de priorização de agenda pública se nós não estamos aqui? Como é que dá para fazer sem nós? Acho que é um grande debate que acho que essas algumas conseguem começar a movimentar na Câmara de Vereadores e nas nossas outras esferas de debate público. A representatividade feminina na política é uma possibilidade real de mudar o cenário que nós temos. Pesquisas e estudos já evidenciam que sim, as mulheres diminuem os índices de corrupção, as mulheres entregam melhores soluções para toda a população. Não se fala de um olhar sensível, de um olhar materno. É de fato um olhar mais firme e responsável sobre a sociedade que a gente quer entregar para todo mundo. Um futuro com mulheres na política é um futuro sustentável para todas as pessoas. Na sua opinião, o que pode ser feito para que esse número aumente nas próximas eleições? Acredito que a gente precisa formar novos quadros, sejam dentro dos gabinetes, sejam nos partidos, sejam nas escolas, a educação cidadã para todas as mulheres, para todas as meninas, né? E criarmos boas referências também de mulheres na política, com certeza vai ajudar para que mais de nós estejamos ocupando esses espaços e para que mais de nós entendamos que sim, a política também é um espaço para mulheres, para todas as mulheres. A vereadora Tereza Berger está no 5º mandato aqui na Câmara e acredita que a discriminação ainda existe. Eu vejo com muita satisfação o fato de mulheres estarem ocupando posições de destaque na administração pública. Mas eu diria que esse crescimento ainda é muito modesto. É só você olhar o número de homens que ocupam essas funções e o número de mulheres, quando nós sabemos que a população brasileira é constituída por mais mulheres do que homens. Então, a discriminação ainda existe e não é por falta de capacidade, de talento. A mulher é talentosa, sim. A mulher tem uma capacidade gerencial enorme. Então, que os nossos gestores possam, a cada dia, abrir mais espaço para as mulheres.